Olá, nós estamos aqui na Obesity Week, eu com o colega Fernando Gershman, professor da Universidade do Rio Grande do Sul, e a gente quer falar sobre um tema muito importante, que é a manipulação de medicações injetáveis anti-obesidade. Nós participamos de um simpósio que discutiu, foram 3 palestrantes, diferentes aspectos, inclusive de farmacotécnica, desse uso, das suas consequências, da questão ética e legal e da exposição a riscos da população que consome esse tipo de substância. Fernando, comenta um pouquinho o simpósio. Os dados foram surpreendentes e assustadores. Nos Estados Unidos, o conteúdo do rótulo tem um valor de quantidade da medicação 28 a 38% acima do que realmente deveria ser a dosagem adequada. E a pureza da medicação dentro do conteúdo do frasco tem só 7 a 14% da pureza que deveria ter, enquanto que a pureza deveria ser de 99%, no frasco 7 a 14%. Então esse é um risco que os nossos consumidores estão sendo expostos ao usar uma medicação que exige alta tecnologia de construção e também de manutenção, utilizando um frasco com muitas impurezas. E teve um dado muito interessante que se acompanhou a incidência de intoxicação por GLP-1 aqui nos Estados Unidos, era uma reta, e durante um período ali de 2022 a 2024, quando foi escasseado a produção, fornecimento de semaglutida e de tirzepatida, e coincidiu também com a flexibilização da lei americana liberando a manipulação, houve um crescimento exponencial dos casos de intoxicação. Foram apresentados casos de intoxicação com doses até 20 vezes maiores do que as doses preconizadas, também dados importantes de internação de UTI por vômitos incoercíveis, necessidade de terapia endovenosa intensiva de hidratação e antiemético contínuo. Então, tudo isso foi discutido, né? Houveram outros aspectos de farmacotécnica, de conservação térmica, também até, acho que ético, filosófico, né? Porque a ideia aqui nos Estados Unidos seria ampliar o acesso através da manipulação mais barata, mas foi mostrado que nem sempre era mais barato e, na realidade, a falta de segurança, os riscos, eles superam essa entrega de uma medicação talvez mais acessível. No Brasil, eu acho que o cenário, Fernando, é até pior, porque lá a gente vê essa manipulação não num cenário relacionado a custo, óbvio que também relacionado a custo, mas muito em relação à má prática, a prescrição para a venda e, pior, para a aplicação desses compostos nos consultórios, né? Venda por redes sociais, por grupos de WhatsApp, por sites, contrabando de medicação de origem duvidosa do Paraguai, ou muitas vezes o contrabando que traz a medicação no próprio corpo, e a gente sabe que esses medicamentos eles precisam ser conservados numa temperatura para transporte de 2 a 8 graus, depois eles até toleram 28, 30 graus por curto período de tempo, mas nunca a temperatura corporal. Então são vários riscos, independente da questão de pureza. Nós temos também relatos de contaminação por manufatura inadequada e diluição em água, né? Diluição em água também foi citado, mas também há infecções no local de aplicação, exatamente pela falta dos cuidados desses injetáveis, que todo o processo fabril ele tem que ser estéril, e isso é um problema. Na realidade, a gente tem uma brecha na legislação brasileira, né? A semaglutida ela é proibida pela Anvisa, exatamente porque é uma molécula biológica e a manufatura é mais completa ainda, mas existe, apesar de freios segurarem desde a entrada do insumo farmacêutico ativo
do IFA, da tirzepatida. A Anvisa enrijeceu o controle, né, endureceu o controle, mas mesmo assim existe uma brecha na legislação e a tirzepatida ela vem sendo vendida com produção industrial. Isso também descaracteriza o objetivo da farmácia de manipulação, que seria customizar uma dose que para aquele paciente, a partir da prescrição do médico, não existe disponível no mercado. Isso é o que a lei permite, mas não, houve uma inversão desse propósito. As farmácias de manipulação, elas se transformaram no Brasil em grandes indústrias, muitas com planta de fábrica, inclusive, ou importando sais de origem desconhecida, talvez da China, talvez da Índia, que são os dados que nós temos hoje, até da Polícia Federal. Nós temos dados de entrada de sal, de tirzepatida e de semaglutida suficientes para produzir 10 milhões de doses, né? Isso dados objetivos da Polícia Federal. Então a gente está enfrentando esse cenário que é ruim e tanto a SBEM como a sociedade, mas toda a comunidade médica vem alertando a população exatamente para que não consuma esse tipo de produto. Ou seja, esse processo está causando uma distorção do cuidado médico que o paciente que vive com obesidade deve ter. E é justamente isso que a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia não preconiza. A gente quer proteger vocês em relação a esse tipo de problema. Exatamente. O propósito ele foi desvirtuado e o interesse é econômico. O médico ele não pode comercializar medicamento e muito menos vender e aplicar na clínica, né? E algo que eu fui testemunha, Fernando, de um convite de WhatsApp, eu cheguei a perguntar, porque eles, primeiro que vendem, é venda casada, né? Se eu compro 3, eu ganho 2, né? Eu perguntei, mas o frasco ele é mais concentrado, eu posso usar o mesmo frasco para vários pacientes? Sim, o senhor pode usar, né? Então imagina o risco de eu manipular um frasco e usar para várias pessoas, né? Então realmente é um cenário extremamente indesejado e a SBEM ela vem se esforçando muito para tentar minimizar esse cenário e melhorar essas brechas que existem na legislação. Muito bom, obrigado, Fernando. Obrigado.